pudesse abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. A gente vai ficar entre 1 Coríntios e 2. Então fica aberto aí para você poder acompanhar. Se você não trouxe Bíblia, traga, instale no celular, mas não deixe de trazer, porque essa é a nossa espada. Amém? E essa Bíblia nova aqui, ela não está querendo ficar aberta. 1 Coríntios, no capítulo 3. Deixa aberto aí. A gente vai falar a respeito do contexto em que Paulo estava plantando e discipulando e ensinando o pessoal lá de Corinto, né, dessa igreja de Corinto. E a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja bastante problemática. A gente sabe que a igreja de Corinto, os irmãos lá, eles passaram por muitas lutas, por muitas provas. E quem já leu aí 1 Coríntios e 2 Coríntios vai ver o BO que Paulo teve que segurar lá. O tamanho da bomba que Paulo teve que resolver ali com os irmãos. Porque os irmãos, eles estavam numa imoralidade sexual tão grande, eles estavam se dividindo, eles estavam brigando entre si, eles estavam fazendo a ceia do Senhor, não para lembrar o sacrifício de Cristo e a ressurreição dele, mas para simplesmente encher a barriga, beber e ficar satisfeito. E ao mesmo tempo eles também se orgulhavam dos dons que Deus estava derramando sobre aquela igreja, dos dons espirituais. Então Paulo, ele chega nesse contexto para poder exortar os rumos que essa igreja estava tomando. E aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo vai começar a dar um panorama daquilo que era a realidade daquele povo que estava ali. Ele começa falando assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas desse mundo? Está perguntando, né? Então, logo na primeira carta aqui, Paulo ele já começa dando umas voadoras no povo, né? Ele já começa perguntando: galera, e aí, vocês estão parecendo gente que não conhece a Cristo. Vocês estão parecendo meninos, crianças espirituais, que a gente precisa dar o leitinho na boca. Eu não posso dar um alimento mais sólido, que dê mais sustância para vocês, porque vocês não iriam suportar. E no meio de vocês só brigam, vocês só discutem coisas que não vão levar a lugar nenhum, e vocês são controlados pela sua natureza humana. Então Paulo ele já começa sendo bem duro com aqueles irmãos, porque ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia da realidade, do panorama que aquela igreja, que aqueles irmãos estavam vivendo. E aí, a gente precisa analisar também e ver a situação emocional que Paulo estava naquele momento, quando ele estava ali escrevendo essas cartas. E aí, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo ele escreveu assim: escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Então, todo esse contexto que a gente vai ler aqui, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo, ele estava extremamente angustiado. Ele estava com seu coração extremamente entristecido. E quando ele fala que o coração dele estava aflito, eu trago para a minha realidade e penso, às vezes, em que eu estou aflito. E aí você pode trazer para a sua realidade, às vezes, que você se sentiu aflito. Você é tomado por uma tristeza, por uma ansiedade, por um medo. E aqui no caso de Paulo, eu posso citar que ele estava tomado até por uma raiva. Porque aqueles irmãos, eles não tinham entendido nada do evangelho que Paulo tinha pregado a eles.
Então Paulo, ele estava numa situação emocional muito intensa. Ele tinha que saber dosar as suas palavras, mas ao mesmo tempo ele não podia poupar aqueles irmãos de ouvir a verdade que eles precisavam ouvir. Então, quando a gente vai falar sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente precisa entender que elas fazem parte da natureza humana. As nossas emoções, os nossos sentimentos, elas fazem parte, elas estão arraigadas em nós, porque Deus nos criou seres altamente emocionais. Não tem como alguém falar mal de mim, alguém me xingar, alguém fazer alguma fofoca, alguém mentir, alguém me roubar, e nem por um segundo, meio milésimo de segundo, eu não ficar com raiva disso. Eu não ficar indignado, eu não querer bater em alguém, eu querer exigir o meu direito logo. Porque a nossa natureza humana, o nosso corpo, por si só, ele vai produzir isso em nós. Então a ira, a raiva, a angústia, o medo, a tristeza, a ansiedade, isso faz parte do ser humano. Porque Deus nos criou seres altamente emocionais. E com Cristo não foi diferente. Mesmo ele sendo Deus, Deus não privou ele de ter as suas emoções. Então, quando a gente lê lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver um Jesus altamente emocional, que chorou, que se angustiou, que se afligiu, que se alegrou. Um homem que sentiu dores, como nós sentimos, para que provasse para nós que era possível a gente viver uma vida dedicada a Ele. E com Paulo foi a mesma coisa. Paulo, nas suas plantações de igrejas, ele sofreu demais, velho. Ele foi um homem que lidou com muita gente. E lidar com gente é difícil. Lidar com pessoas é difícil. Quem às vezes aí trabalha nessa área mais de educação, às vezes do ensino, sabe mais e melhor às vezes desse aspecto. Porque lidar com pessoas é muito difícil. Cada pessoa tem um gênio, cada pessoa tem uma maneira de pensar, de ver o mundo, uma criação, uma família, uma realidade. E Paulo, ele foi plantando essas igrejas ali no Novo Testamento, e ele foi enfrentando lutas e mais lutas, e mais lutas e dificuldades. E aí, quando a gente lê as cartas de Paulo, não somente 1 Coríntios, mas as outras também, a gente vê Paulo também, em alguns momentos, tomado pelas suas emoções. A gente vê Paulo angustiado, a gente vê Paulo triste, a gente vê Paulo abatido, a gente vê Paulo alegre, animado. Porque essas relações humanas em que a gente está inserido, na família, na faculdade, na escola, no trabalho, na igreja, elas vão produzir dores. Porque o relacionamento em si, ele é difícil, ele é complicado. E aí a gente precisa entender como que Paulo, ele reagia a esses problemas. Como que Paulo, ele lidava com esses homens e com essas mulheres à luz da palavra de Deus. Porque eu creio que nesse momento em que Paulo estava escrevendo essas cartas, em que Paulo ensinava, em que Paulo falava, em que Paulo repetia, ele estava nessa situação, angustiado e chorando. Porque ele não suportava mais ver aquele povo vivendo na condição que eles estavam vivendo. Porque ele sabia que Deus tinha muito mais para eles. E aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, tem um pilar que o primeiro pilar que eu queria falar aqui essa noite, para que a gente pudesse meditar. Não apenas ouvir, acabar o culto aqui, mas você meditasse na sua semana. E os outros que eu vou estar compartilhando aqui, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Até agora passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa.
Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Até aqui. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Paulo entendeu, não era aquilo que ia atingir o coração dele que iria fazer diferença. Não era a circunstância, não eram os irmãos, não era a forma com que os irmãos lá de Coríntios tratavam Paulo, falavam a respeito dele, que influenciava a sua maneira de agir para com eles. Mas era aquilo que saía de dentro do coração dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que nós precisamos de uma vez por todas, deixar com que isso tome conta do nosso coração, é que não é sobre aquilo que nos atinge, mas é como nós nos reagimos. É como a gente reage às circunstâncias da vida. Como a gente reage quando as pessoas falam mal de nós. Como a gente reage quando as pessoas nos amaldiçoam, como falou Paulo aqui. Quando nós passamos por tribulações, quando nós somos maltratados. Não é sobre o que entra, mas é sobre o que sai, como fala. O que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai. Então, meu irmão, muitas vezes a gente está lutando, achando que o problema são as pessoas. São as circunstâncias, são os problemas, são as dificuldades. E em parte são. Mas como pessoas maduras na fé, nós precisamos entender que agora o nosso compromisso e a nossa responsabilidade é de filtrar o nosso coração para que a gente possa saber aquilo que tem saído de dentro dele. Quando o irmão te maltrata, quando o irmão fala algo a respeito de você que não te agrada, qual é a sua reação? Como você reage a isso? Se você tem sido como os irmãos lá de Coríntios, sido dominado pela sua natureza humana, isso vai te trazer grandes problemas, grandes angústias, porque da mesma forma com que elas vão te maltratar, que elas vão fazer mal a você, você também vai fazer mal a elas. E isso vai virar um ciclo, onde você paga o mal com o mal, o insulto com o insulto, e Paulo nos ensina o contrário. Eu abençoo quando alguém me amaldiçoa, eu sou paciente com quem tem me maltratado, eu respondo com bondade quando falam mal de mim. Então Paulo entendeu isso. E essa noite eu queria te perguntar, o que tem fluído do seu interior? Jesus, quando encontrou com aquela mulher lá no poço, ele falou, olha, do seu interior fluirão rios de água viva. Ela estava com sede, mas Jesus ofereceu para ela a água da vida. E a partir do momento em que ela bebesse daquela água, do seu interior também iria fluir rios de água viva. Então, o que tem fluído, o que tem saído da sua boca, meu irmão, o que tem saído do seu coração, independente do que as pessoas estão fazendo com você, como você tem reagido, como você tem tratado, com compaixão, com misericórdia, porque foi assim que Paulo tratou os irmãos ali de Coríntios. E a gente vai continuar vendo aqui. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, a gente vai voltar um pouquinho, a partir do versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que é do Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Segundo ponto, irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos viver como pessoas espirituais e não como pessoas carnais. Porque a partir do momento em que a gente viver guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquela palavra lá que Jesus falou, quando batesse na sua face, você virasse a outra, ela vai fazer sentido. Por mais que você agora não consiga entender isso, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando uma situação parecida com essa acontecer, você não vai ter dificuldade nenhuma para virar outra face. Mas você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
É o Espírito Santo de Deus que precisa te guiar. É o Espírito Santo de Deus que precisa tomar conta do seu coração. Porque senão a nossa natureza animal, terrena e demoníaca, ela vai tomar conta. E aí o estrago vai ser grande. Porque as pessoas, elas vão andar com medo da gente. Ah, fulano, você não conversa com ele na segunda-feira de manhã não, porque ele só dá coisa. E aí a gente vai afastando as pessoas da gente. Mas quando nós procuramos viver segundo o Espírito Santo de Deus, segundo o andar e o caminhar do Espírito Santo de Deus, as coisas elas começam a fazer mais sentido. As ofensas, elas não começam mais a achar lugar no nosso coração. E Paulo entendeu isso também. Ele sabia que ele precisava ter a mente de Cristo para suportar aqueles irmãos, para dar ajuda àqueles irmãos. Ele precisava ter a mente de Cristo. Ele, na sua mente natural, ele não ia conseguir, lidar com aquele povo. Ele não ia conseguir ensinar aquele povo o caminho que eles precisavam andar. Ele iria chegar lá e mandar uma bomba e matar todo mundo. Porque a situação lá estava feia. Lê lá 1 Coríntios, que vocês vão ver a situação que estava lá. Terceiro ponto, 2 Coríntios capítulo 4. A partir do verso 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Mais uma vez, Paulo reconhecendo a sua dependência total de Deus. Ele sabia que o poder vinha de Deus. Ele sabia que a força que ele precisava para poder ajudar aqueles irmãos vinha de Deus. E aí ele continua, versículo 8. Agora vocês prestem atenção do tamanho da opressão e da angústia que ele estava. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Até aqui por enquanto. Outro aspecto que a gente precisa entender, lidando com as nossas emoções, gente. Primeiro, é a diferença da gente ser, da gente estar. A gente vai estar muitas vezes desanimado. Nós vamos estar muitas vezes tristes, abatidos, angustiados, cansados, deprimidos. Porque as situações e a vida é difícil mesmo, né? Os problemas, os cuidados desse mundo, as pressões. E era o que Paulo estava sentindo aqui, nesse momento. Ele estava falando, por todos os lados nós somos pressionados. Todos nós aqui somos pressionados em vários lados, em várias áreas da nossa vida. E essas pressões que a sociedade, que a família, que os amigos, que o mundo faz, isso muitas vezes vai nos deixando realmente cansados. Vai nos deixando realmente abatidos, aflitos, tristes, ansiosos, angustiados. Mas Paulo, ele entendeu uma coisa, que ele não poderia ser angustiado. Ele não poderia ser uma pessoa triste. Ele não poderia ser uma pessoa amargurada. Porque a partir do momento em que ele deixasse com que esses sentimentos tomassem conta do coração dele, isso iria destruir o ministério dele. E isso iria destruir a vida dele. Então, meu irmão, a pergunta mais uma vez é, como você se encontra? Será que essa angústia, essa tristeza, esse sofrimento, você tem buscado em Deus, através do Espírito Santo de Deus, ajuda para que você possa superar isso? Para que você não permaneça nesse estado para sempre? Ou você tem se acomodado e achado, a vida é assim mesmo, igreja é assim mesmo, família é assim mesmo,
E isso tem tomado o seu coração de tal forma que tem te anestesiado. Tem te neutralizado para aquilo que é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Então não tem problema de algum dia da semana você ficar triste, deprimido, angustiado. Mas, meu irmão, não permita que esse tipo de sentimento tome conta do seu coração e faça você ser uma pessoa amargurada. Porque depois, para você conseguir sair disso, vai ser bem mais difícil. E aí ele continua lá no versículo 16. Por isso, nunca desistimos. Assim, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Meu irmão, para onde você tem olhado? Você tem olhado as circunstâncias ou você tem olhado para Cristo? Você tem olhado os gigantes ou você tem olhado para Cristo? Você tem olhado os insultos, os maus tratos, as fofocas, as mentiras, ou você tem olhado para Cristo? Paulo, velho, ele estava angustiado, porque ele também estava correndo risco de vida. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ser martirizado. Ele estava preso, ele foi perseguido, ele foi apedrejado. E a gente sofrendo, angustiado, por coisas tão pequenas, por coisas tão superficiais, por coisas tão bobas, que basta a gente voltar o nosso foco para Cristo, que essa angústia ela vai passar, essa dor ela vai ser curada, essa tristeza ela vai se transformar em alegria. Mas é preciso que a gente olhe para aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. É preciso a gente tirar o foco do problema e olhar para aquele que traz a solução para todos os problemas. É preciso a gente tirar o foco das dificuldades e olhar para aquele que é capaz de dar força para que você consiga superar todas elas, porque ele fala que ele não vai nos dar provação tão grande que a gente não consiga suportar. Então, por que você está morrendo aí, angustiado, às vezes com medo do dia de amanhã? Olha para Cristo, volta os seus olhos para aquilo que é eterno. Ele fala aqui, pois essas aflições pequenas e momentâneas vai produzir um peso eterno de glória, mais do que todas as angústias. Então, meu irmão, não pense, não ache que a sua angústia, que a sua dor, que o seu sofrimento, ele vai durar eternamente, porque não vai. É um processo que Deus está te conduzindo para o crescimento, para o amadurecimento. Mas enquanto você lidar com esses problemas, com essas angústias, com essas aflições de maneira infantil, como os irmãos lá de Coríntios estavam lidando, você vai continuar sendo uma criança espiritual, que dá birra, que chora, que esperneia, e não vai entender a correção, não vai entender a exortação, não vai entender o amor de Deus. Porque o amor de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. Então, meu irmão, as angústias, os sofrimentos, eles nos servem para que a gente possa crescer em Deus. Então, o chamado é para que a gente possa se tornar adultos, para que você possa enxergar além do que os seus olhos naturais conseguem ver, para que você possa ver com os olhos de Deus, assim como Paulo via, assim como Paulo enxergava. Ele não enxergava aquela
problemática que aquela igreja, que aqueles irmãos estavam vivendo, mas ele enxergava como Cristo enxergava. Que aquilo tudo estava sendo produzido neles para que eles pudessem ser maduros. Então, lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, é isso. É a gente entender que não é aquilo que nos atinge, mas é aquilo que sai do nosso coração. E Paulo teve compaixão e misericórdia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Olha o que Paulo estava falando, velho. Um cara lá tinha aprontado, e isso tinha causado grandes problemas ali, e isso tinha magoado Paulo. E você pensa, Paulo ficou magoado com isso. E também todos os irmãos ali. E aí ele continua no versículo 6. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de que ele seja vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Até aqui. Então aquele irmão, ele precisava receber o perdão da igreja. Ele precisava ser perdoado pelos irmãos. E reintegrado à comunidade, reintegrado à comunhão. Porque, como Paulo falou aqui, para que ele não pudesse ser vencido por uma tristeza excessiva. Então, quantos de nós aqui já nos entristecemos por alguma situação em que alguma pessoa nos magoou? Em alguma circunstância em que nós fomos magoados de alguma forma. E por um momento, de fato, a gente ficou triste. A gente ficou abatido. Mas é aquilo que eu falei, se nós permanecermos, se nós ficarmos dessa forma, Satanás vai encontrar lugar no nosso coração. Para transformar o nosso coração numa muralha, em que nada, às vezes, é capaz de encostar. O diabo ele vai petrificar o nosso coração e essa tristeza ela vai se tornar em morte. Porque a tristeza do mundo, ela produz morte. Mas a tristeza que o Espírito Santo causa em nós, ela produz vida. E foi isso que Paulo falou também com eles. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5. Quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Às vezes você está achando que você está passando por dificuldade demais, vai ler a vida de Paulo. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi na notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejavam me ver. Quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte.
Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de ver, zelo, prontidão em unir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhe escrevi para falar de quem havia errado e quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmo como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Até aí. Então, meus irmãos, essa tristeza que momentaneamente ela nos aflige, nós precisamos entender isso. Nós precisamos filtrar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. Porque se essa tristeza for uma tristeza produzida pelo diabo, um remorso, isso vai produzir morte. O nosso coração vai ficar amargurado. Mas se essa tristeza, ela for produzida pelo Espírito Santo de Deus, isso vai produzir arrependimento. Então, por isso, meus irmãos, que a gente muitas vezes não pode levar para o lado pessoal quando nós fomos exortados. Quando algum irmão chega para conversar com a gente, para nos dar uma palavra, para nos dar uma direção. Porque quando a gente leva para o lado pessoal, a gente começa a fazer igual os irmãos de Corinto estavam fazendo. Mas por um momento, eles tiveram um clique. Eles entenderam que as palavras duras que Paulo precisou falar com eles eram necessárias. E aquela raiva, aquela angústia que eles estavam no começo, quando Paulo escrevia a eles, isso foi produzindo arrependimento. Isso foi produzindo choro, porque eles entenderam que aquelas eram as palavras de Deus para eles. E Paulo teve compaixão e misericórdia deles. Então, no nome de Jesus, eu queria que a gente pudesse orar. Queria chamar os meninos aí de louvor, para que a gente pudesse tirar um tempo, para a gente poder sondar o nosso coração. E ver como nós estamos lidando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele fala assim, ó, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Irmãos, a raiz de amargura é uma das principais causas que leva o nosso coração a ficar angustiado, amargurado, azedo, duro. A falta de liberar perdão. É às vezes você ficar guardando aquele insulto, aquilo que a outra pessoa falou a respeito de você, que te magoou, que te machucou, e você não procurar resolver isso. Você não procurar a pessoa para poder conversar, não chamar o irmão para poder orar. Por mais difícil que possa ser, por mais doloroso que possa ser. E isso tem tomado conta do seu coração, isso tem feito você ser uma pessoa amargurada. Isso tem feito você ser uma pessoa dura, que já não consegue mais tratar as pessoas com misericórdia, com compaixão, com amor. A tristeza, às vezes, que você tem sentido e enfrentado, isso não tem produzido arrependimento no seu coração. Isso tem afetado a sua vida, o seu relacionamento com Deus.
Essa noite, em nome de Jesus, é uma noite de cura. Que o Espírito Santo de Deus possa produzir arrependimento. Possa produzir arrependimento. Às vezes você está brigado com a sua esposa, com seu marido, porque às vezes você não quer assumir que errou. Você não abaixa para pedir perdão. Às vezes você nem está conversando mais com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, porque eles fizeram algo que te magoaram, que te maltrataram. E aí você vem na igreja, você vai no pequeno grupo, e você está vivendo desse jeito. E isso não tem produzido nada na sua vida. Tem produzido apenas uma religião falsa, que não transforma, que não cura, que não liberta. Davi lá em Salmos, ele tem um salmo muito massa, que ele fala que enquanto ele calou seus pecados, enquanto ele silenciou o seu coração daquilo que eram os erros, os vacilos que ele tinha cometido, ele fala lá que os seus ossos, que a sua carne sofria, gemia. Enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele não confessou a sua angústia, a sua aflição ao Senhor, ele andava doente. Então, meu irmão, às vezes a doença que você está enfrentando, no seu coração, na sua alma, ou às vezes até no seu corpo físico, é reflexo de um coração que precisa liberar perdão. É reflexo de um coração amargurado, duro. Que Deus quer curar.